Meus queridos, o colega me deu uma ideia muito boa. Fazer algumas questões do Enem, fazer alguns comentários antes de dar sequência na nossa matéria normal. Cara, eu já errei muita questão do Enem. O Enem, cara, ele pra mim no início foi uma incógnita, assim, eu não me conformei com os primeiros Enems. Eu, caramba, não tinha nada de física, tudo que eu tinha aprendido, eu era bom pra caramba em física, e de repente aquilo não valia de nada. Aquilo não valia de nada, era tudo interpretação de texto, basicamente, tinha uma ou outra questão que envolvia um pouco de física básica. E aí eu não sei se justamente por isso eu ouvi muitas críticas nesse sentido, aí começaram a aparecer umas questões que envolviam um pouco mais de física, algumas bem mais delicadas, algumas difíceis. E, cara, é muita interpretação. Tem as questões impossíveis, tem. Tem questão que é impossível, que o professor erra porque foi feita, parece, para sacanear. E tem colegas meus que sabem muito mais física que eu, que até hoje não concordam com os gabaritos. E eu também acho que algumas coisas são questionáveis. Mas tem questão bonita. Eu quero te apresentar um pouco de cada, das mais idiotas, as mais bonitinhas. E claro, vamos dar atenção para aquelas que envolvem mais física mesmo, né? Porque quando eu faço uma questão que é só interpretação, que não envolve física, né? De certa forma, isso já está treinando, né, nas tuas leituras, toda a interpretação de texto que tu tem feito, todas as tuas redações, toda a tua capacidade interpretativa a toda a prova. Eu acho que esse é o maior desafio do Enem, como eu já disse. Dica de amigo: não sai lendo tudo. Se tu vê que é uma coisa que tem todo um contexto histórico, o José e eu não sei quantos, aí... Não, vai lá na pergunta, lê a pergunta, seja direto. Só assim eu consigo terminar o estimulado dispositivo do Enem, cara. Se eu começo a ler tudo, eu não consigo finalizar. Eu me esgoto e não consigo finalizar. E olha que eu faço exercício há uma década, né, como professor, imagina como aluno. Então essa dica é uma dica legal na parte de ciência da natureza. Muita enrolação? Peraí, qual é a pergunta? Não, realmente tem que ler. Se não, vai direto ao ponto. Isso pode te economizar aí 1 minutinho por cada questão, que no final de 30 questões te dá meia hora para pensar na questão foda, para fazer a diferença. O colega pediu uma questãozinha aqui, vou começar com algumas que ela pediu e depois eu quero te mostrar algumas que eu já fiz tantas vezes que eu cheguei a decorar, mas para tu ter uma noção do que é o Enem, o que é o pior, o que é o mais bobo que aparece. É a 4, né? Atividades padrão Enem. Esse aqui é o volume 1 a 6, eu estou na página 8, vou fazer o exercício 4. Os gráficos constituem-se em uma das linguagens de comunicação mais utilizadas pela ciência. Só de começar essa primeira frase não vai me ajudar porra nenhuma. No caso do gráfico da aceleração em função do tempo, além de ele nos mostrar como esta grandeza varia, ainda nos informa qual é a variação da velocidade em determinado intervalo de tempo. Para obter esta informação, basta calcular a área sobre o gráfico, compreendida entre os instantes desejados. Só está revisando a matéria para ti por enquanto. Otávio, eu acho que é de baixo. Me desculpa. Que tinha pedido. Falou densidade. Densidade. Depois a gente pode fazer a 4, se alguém se interessar. Um estudante encontrou uma pedrinha no formato irregular de um material desconhecido. Curioso em verificar sua composição, ele consultou a tabela. Alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Chumbo, 11,3. Prata, 10,5. Ouro, 19,3. O que? O ouro é mais denso que o chumbo. Deveríamos usar a expressão denso como ouro e não como chumbo. E a gente ainda fala que é pesado como chumbo, né? Que é absolutamente absurdo. Zinco, 7,1 gramas por centímetro cúbico. Nossa, como o alumínio tem baixa densidade, né, comparado com os outros metais. Aviões são feitos de alumínio. No entanto, precisava determinar a densidade do material encontrado. Para isso, recebeu a seguinte orientação de sua professora. Se o sólido apresentar forma geométrica bem definida, pode-se estimar seu volume. Porém, se precisar determinar o volume de um sólido com formato irregular, conhecendo somente sua massa, pode-se proceder da seguinte forma. Coloque água em um recipiente graduado, como uma proveta, até um volume determinado. Mergulhe o sólido de formato irregular no recipiente contendo água e verifique o novo volume da água. Com base nisso, determine-se a sua densidade. Famosa ideia do Arquimedes, né, de mergulhar o objeto para calcular quanto de volume ele ocupa, a coroa, né, a famosa coroa. Cara, tu vê, sinceramente, se tu não lesse nada até agora, só olhasse para a tabela e viesse para essa parte da questão,
Satisfeito e curioso, pegou a pedrinha e descobriu que sua massa era de 13,5 gramas. Seguindo o procedimento orientado pela professora, chegou à seguinte conclusão. Lá tem o desenho, a água que está no volume de 100 ml, bota a pedrinha, vai para o volume de 105. Qual é o volume da pedrinha? 5. Se foi de 100 para 105, o volume da pedrinha é 5. Se tu não conseguisse perceber isso com a figurinha, que estava bem óbvio, aí tu lê o texto, que está te ensinando como faz. Esse é o Enem. Às vezes, quando tu não sabe, o enunciado te ensina. Olha, é assim que pensa. Porra, ótima questãozinha. Aquela dica que eu te dei ia ser preciosa. Tu ia economizar 20, 30 linhas de leitura aqui, cara. Pô. O material desconhecido era densidade, é massa. A massa da pedrinha era 13,5, parabéns. E o volume, vocês disseram que era 5. Ele falou ml. ml é o mesmo que centímetro. Precisaria perceber isso também, que um ml é 1 centímetro cúbico, outro detalhezinho. Igual às casas, elimina a vírgula, 2, sobra 35, vírgula abaixo 0, 7. Portanto, já que deu 2,7 gramas por ml, que é o mesmo que centímetro cúbico, o material era o alumínio, era só olhar na tabelinha, era o cara que tinha essa densidade. Cara, que questão bonitinha. Que questão bonitinha. Não era das difíceis, mas era uma questão bem bonitinha. Escuta essa. Escuta essa. Uma empresa tem que fazer uma entrega. Para fazer entrega tem 2 trechos. Um trecho de 80 km, onde a velocidade máxima é 80 km por hora. E um trecho de 60 km, onde a velocidade máxima é 120 km por hora. Não conheço isso no Brasil, mas diz que é assim. Considerando que no dia da entrega o trânsito era perfeito e o entregador pôde manter a velocidade máxima nos 2 trechos, qual é o tempo mínimo de entrega? Para o segundo trecho eu concordo, 30 minutos. Mas eram os 2 trechos, tem que fazer os 2 trechos. A entrega tinha que percorrer os 2 trechos, não eram 2 possibilidades de trajeto. Então tinha o trecho 1 e o trecho 2. 1h30. 80 km por hora, 80 km, 1 hora. 120 km por hora, 60 km, meia hora. 1h30. Questão do Enem, cara. Não é da... envolve física. O cara tem que saber a velocidade média. Mas tu vê, não precisa nem fazer coisa, é tudo de cabeça, é uma coisa bem básica. O Enem aparece isso. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que pode de pior aparecer no Enem. Outra questão, olha só. Lentes fotocromáticas. Vocês sabem o que são lentes fotocromáticas? Aí ele fala lá, são lentes que escurecem quando há incidência de luz solar e esmaecem quando vão para um ambiente com menos luz. Certo? Transitions, né? Ou qualquer outra desses tipos, né? Tem várias marcas, né? Que fazem esse tipo de processo. Se sabe que é um tipo de espécime que pode assumir uma forma incolor e uma forma colorida que faz isso acontecer. Tem vários tipos de espécimes que nós selecionamos para poder fabricar uma lente fotocromática. Essa é a introdução. Já teve aula sobre lente fotocromática? Nunca dei essa aula no ensino médio. Na faculdade, Química Geral A, eu fiz uns exercícios que envolvia a molécula clássica que se usa, que tem um composto de prata, que é a mais usada para o escurecimento das lentes. Daí o preço tão caro. Nunca dei essa aula. Aí ele falava, para selecionar essa substância que escurece e deixa claro, esmaece o óculos, a gente usa 3 coisas. Tempo de escurecimento, tempo de esmaecimento, que é ficar clara, e a quantidade de luz que atravessa a lente, que ele chama de transmitância. E ele fala no enunciado, imagina a Bíblia que é o enunciado. A transmitância é a razão entre a quantidade de luz que atravessa a lente e a quantidade de luz que entra na lente. De acordo com a seguinte tabela, selecione qual é o material, qual é a espécie que deve ser selecionada para a fabricação das lentes. E a tabela era assim, ó. Espécie 1, espécie 2, material 3, material 5. Tempo de escurecimento. Tempo de esmaecimento. Transmitância.
transmitância, que ele explicava o que era no enunciado e eu traduzi para ti rapidamente. E aí os dados eram assim, ó. Demora 40 segundos, demora 30 segundos, demora 20, demora 50, demora 30, demora 20, demora 40, demora 30, demora 50, demora 20, passa 85% da luz, passa 90%, passa 50%, passa 50% e passa 60%. Qual espécime nós selecionamos para fabricar o óculos? Uma média da variação. Demora. E aí a gente vai eliminando algumas e depois. Era isso, cara. A questão falava bem que eu te comentei e dava essa tabela aí. Eu botaria 3. Qual? 3. Primeiro, faz sentido esse óculos que escurece deixar passar 85% da luz? Pô, vou pro sol e me arrumo. Isso também não me adianta. Aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Razoável. Então eu ficaria com esses caras aqui. Desses caras, quem é que tem a melhor relação entre escurecer e clarear? É a que mais escurece e não é a mais rápida de repente nesse quesito, mas nesse é a mais rápida e não está longe das outras. Tu vê. Como é que eu vou dar uma aula que ensina isso, cara? Vou te dar uma aula que eu vou te ensinar a fazer isso? E quantas coisas ele pode me trazer no enunciado que eu nunca vou te falar? Então tu vê, outra, do material canhoto. E na universidade, não sei o que, da Califórnia, Caltech, e cientistas descobriram um metamaterial que tem índice de refração negativo. Esse material, conhecido como material canhoto, apresenta um comportamento diferente da refração da luz. De acordo com os desenhos, determine qual é o desenho que pode representar o comportamento do metamaterial. Tu vê, eu nunca te falei dessa aula e não poderia. Se eu já te falo uma porrada de coisa que é o clássico, como é que eu vou inchar a nossa aula com suposições do que possa cair? Aí, olha só, dizia assim, ó, metamaterial. Então, do lado direito é o metamaterial. Letra A, B, C, D e E. Tinha uma pontilhada e aí tinha assim, esse desenho, pontilhada, tinha esse desenho aqui na letra B, pontilhada, esse outro desenho, pontilhada, um outro desenho aqui e pontilhada, um desenho ainda que era assim. Qual era o último desenho? Era assim. E aí, qual desses desenhos deve representar esse material canhoto? Esse metamaterial que apresenta índice de refração negativo? Raio em si, raio reta, o ângulo de incidência, o ângulo de refração é menor que o de incidência, né? A velocidade diminuiu, né? Se aproximou da normal. Estudamos isso, né? Isso é anômalo? É absurdo? Não. O raio incidente, esse aqui é o raio. Isso é o ar e isso é o metamaterial. Raio incidente, raio refletido. Não foi refração, foi uma reflexão. Ele falou que o metamaterial apresentava índice de refração negativo. Aquilo representa uma reflexão. Então não pode ser explicação. Raio de luz, incidente. O que aconteceu com a luz? Sumiu, foi absorvida, não é refração. Não refratou diferente. O que aconteceu com o raio de luz? Se afastou da normal, quer dizer que a velocidade aumentou. Poderia ser, por exemplo, um material com índice de refração menor do que o do ar, vácuo, por exemplo. Não é um absurdo, não é nada anômalo. Agora, tu já viu uma refração onde o raio incidente e o raio refratado ficam do mesmo lado da normal? É como se tivesse sofrido uma reflexão na reta normal, né? Isso nós nunca vimos. Só pode ser isso, esse material canhoto. Esse material de binga. Sabia, né? A galera que escrevia com a mão esquerda, o pessoal achava que tinha alguma coisa a ver com o cara. Por isso que a mãe não deixava. Tapa na mão.
filho começou a escrever com a mão esquerda, daí ele tá, guri, tu tá louco, tu escreve com a mão certa. Babaquice, né, cara? As pessoas eram perseguidas, cara. Te gerava problema social ser canhoto. Tanto que tu ou é direito, que é correto, né, direito, ou tu é torto, canhoto. Eu não sabia dessa, cara. Não, assim, ó, eu tô te comentando isso por um fato histórico, pra tu ver o tamanho da babaquice, né? Mas pra tu entender por que chama direito, porque é certo. Ah, tu é direito, né? Ah, não, eu sou torto. Só porque eu escrevo com a mão esquerda, né? Tá aí no futebol os canhotos, né, da história mostrando que são melhores, via de regra. Ô galerinha, ô moços queridos, vamos pegar a mais difícil que eu já vi do Enem? A mais elaborada, não é mais difícil, desculpa. A mais elaborada do caso na física clássica. Porque tem questão do Enem, cara, que vai dar muito pano pra manga. Tem uma que até hoje eu não me conformo com o gabarito ainda. E é uma questão idiota. Acho que eu comentei com vocês já. Da balinha? Isso, né? Comentei, show. Olha só. Uma questão top que apareceu no Enem, que eu acho que é uma das mais elaboradas do ponto de vista físico, não tem que estar voando na física para matar a questão, considerando que ele já leu rápido e as coisas necessárias e mandou bem no resto, né? Sobrou um tempinho para ele gastar naquela questão. A questão falava o seguinte: tem uma porta que funciona com o acionamento de um botão. Tu aperta um botão e uma corrente de 5 amperes, 6 amperes, percorre o mecanismo. Ele diz que o mecanismo é composto de uma barra condutora com um tamanho L de 5 centímetros, onde no seu ponto médio tem uma haste conectada a uma mola. E ele diz que a constante elástica dessa mola é 5 vezes 10 na menos 2 newton por centímetro. Ele diz que para o mecanismo funcionar, existe um campo magnético. Existe um campo magnético penetrando no plano do quadro. Ele representa o plano magnético com o famoso xizinho. Isso então quer dizer que o polo norte do ímã está na frente do quadro e o polo sul do ímã atrás do quadro. Lembra? As linhas de campo vão do norte para o sul. Ele diz que quando eu aperto o botão, tem um fio aqui que traz a corrente elétrica, sobe essa hastezinha. Quando a corrente elétrica vai ultrapassar a hastezinha, a haste é empurrada para a esquerda com uma velocidade de 5 metros por segundo. E depois de um tempo de 6 milissegundos, ela atinge uma catraquinha que está aqui na frente, fazendo a porta abrir. Ele pergunta: qual é o campo magnético necessário para poder fazer a porta funcionar? Fodinha, cara. Bem chatinho. Tu vê que a primeira coisa que o aluno teria que lembrar é que quando um fio, um condutor reto, está imerso em campo magnético e é percorrido por corrente elétrica, surge uma força, chamada força eletromagnética. E a fórmula que nos permite calcular essa força é a famosa fórmula do Bill. Deduzimos essa fórmula? Falamos essa fórmula? Acho que não chegamos ainda, né? Deve ser na próxima apostila que vai aparecer o eletromagnetismo. Então tu vê, o cara tem que ter visto, já tem que ter terminado o ano. Muitos colégios estão ainda em pleno vapor quando o Enem acontece. Esse é um dos riscos. Então tu vê, se eu sei o campo magnético, sei o valor da corrente que percorre um fio e sei o comprimento desse fio, e se eu ainda sei o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético, eu consigo descobrir qual é o valor da força que empurra esse fio. E além de saber calcular, não nessa questão, em outras questões, tu tem que saber para onde é que aponta essa força. E a gente usa a regra da mão direita para poder saber isso. Vou comentar com vocês. A velocidade das partículas carregadas a gente representa pelo dedão. O dedão da carona, quando a gente pede carona, né? É a velocidade. O indicador, que é o famoso furabolo, representa o campo, que é o B, de bolo. Não é bolo, né? É bio, mas tudo bem. Furabolo. E aqui, a força. Certo? Toda criança já brincou buf de arminha. É assim que tu brinca também. Só que tem que ter o dedo do meio perpendicular ao indicador e ao dedo da velocidade. Na regra da mão direita, tu pode mexer no ângulo do polegar com o indicador, velocidade e campo magnético. Mas jamais tu deves mexer no dedo do meio.
quer dizer que a força é sempre perpendicular, concomitantemente ao campo IAV. A corrente elétrica é que me diz para onde as partículas estão indo, né? É o dedão. O campo magnético está apontando para dentro do quadro. Para onde que a barrinha vai ser empurrada? Para a esquerda, né? No dedo do meio. Beleza? Então faz sentido, né? O desenho que foi feito lá na prova do Enem fazia sentido. Não é para usar a regra da mão direita, só estou aproveitando o momento. Vai ter essa aula, vai acontecer logo. Eu estou dando, né, de repente, um palpite. Vai que tem uma... Às vezes tem uma questãozinha. Para onde o objeto vai ser empurrado? Aí tu só tem que lembrar da regrinha da mão direita. E aí no dia da prova fica todo mundo viajando em cima da prova com a mãozinha assim, muito engraçado de ver. Certo? Tem que, esse vai ser o exercício nas próximas aulas. Tu vai dar uma viajada com a regra da mão direita. Ô galerinha, se o cara sabe dessa forma, ele sente um alívio. Ele, oba, vou matar a questão. Quero saber o campo. A corrente elétrica que passa na barrinha é... O comprimento tem que ser em metro. 5 vezes 10 na menos 2. Qual é o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético? 90 graus. Seno de 90. O detalhe, cara, é que eu também não conheço a... Ferrou. Ferrou. De onde é que será que eu vou tirar a força? Da mola. Viu uma mola? Vai ser a mola. O cara ainda me deu o K da mola. Como é que se calcula a força de mola? K vezes X. Eu, oh yeah. Oh yeah. Qual é o valor do K? Dá menos 2 centímetros, hein? Então a deformação vai ter que ser em... Se aqui está Newton por centímetro, a deformação vai ter que ser em centímetro. Porém, puta, não tem a deformação. Ah, não acredito, cara. De onde é que eu vou achar o quanto essa mola se deformou? Qual é a velocidade? Ele falou que essa coisa vem pra cá com uma velocidade de... E demora quanto tempo para chegar na catraca? Se eu sei a velocidade e a distância, não dá para achar quanto tempo aquela coisa se mexeu? E o quanto ele se mexeu, o quanto a bola esticou, né? Caramba, o cara teria que perceber que tem que usar a velocidade e a distância sobre... Porra, cara, 3 fórmulas. Tem que ter essa sacada toda em pouco tempo. Só o cara que tá muito bem na foto, bicho. Muito fera o cara tem que estar para matar essa questão. Vamos ver, velocidade é... Distância que a coisa andou. Tempo, 6 mili. O que é mili? 10 na menos 3. Não tem por ali. É milissegundo. Está dividindo, passa 6 vezes 5. 30 vezes 10 na menos 3 metros. Como é que passa de metro para centímetro? Vezes 100, né? Vezes 100 dá 10 na menos 1. Bota a vírgula. 3 centímetros. Quanto que a bola se esticou então? 3 centímetros. A força fica 15 vezes 10 na menos 2 newtons. E agora que eu descobri a força, eu consigo descobrir o campo magnético. Pô, cara, 6 vezes 5, 30, seno de 90. 1, cortou 10 na menos 2 com 10 na menos 2, 15 dividido por 30, o campo magnético fica igual a 0,5 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Tesla. Homenagem ao cara, né? A galera disse que eu não fui suficientemente homenageado, que é o gênio que foi mais injustiçado, eu discordo. Mas também não sou grande estudioso da vida do cara. O cara realmente foi genial, ele só era meio doidão, desorganizado, como alguns gênios são às vezes. Ô meus queridos, se tu errar essa eu te perdoo, cara. Não tem problema nenhum, faz parte. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é essa questão mais top. Às vezes é uma questão mais boba, do esmaecimento do óculos, às vezes faz mais diferença. Certo? Porque essa maioria erra. De repente é quem está usando o Enem para entrar numa faculdade muito competitiva, né? E aí realmente errou. Essa aí é que vai diferenciar. Ele acerta todas as fáceis. E o cara que matar, tiver tempo para matar a questão foda, é que vai fazer a diferença. E tem questão, cara, que dá ódio, né, cara? Tem questão que dá ódio. Teve escuta essa. Última questãozinha do Enem pra gente voltar na vida. Ah, não se esqueçam, a dica sagrada para um bom concurso nessa hora é aquela que eu já falei talvez alguma vez. Aplica o foda-se. Se tu ficar estressado, tu só vai se ferrar. Tu pode ser um gênio, se tu ficar nervoso, crau, crau, crau.
eu não era o melhor da minha turma, mas nem de longe. Tinha uns 20 caras no cursinho onde eu fazia, que tinha lá, sei lá, 8 terceirões. Tinha uns 20 caras que estavam sempre na minha frente, ficava puto. Mas era cara que estava fazendo cursinho 2 vezes, era um cara que estudava direto, e eu gostava de se festar e de curtir a vida também, eu conseguia administrar, né, a curtição, o namoro, o futebol, o videogame com o estudo, eu tinha uma organização razoável. E aí então eu vi, porra, esses caras não tem jeito, jamais vou chegar neles. Fui fazer o vestibular, eu estava tranquilaço, mas eu estava assim, porra, não é possível, seria muita injustiça não passar. Fiz um ensino médio legal, estudei no primeiro ano, estudei no segundo ano, terceiro ano não dei avaliadinha de nada no finalzinho, de tanta confiança, metido. Mas fui fazer o vestibular na tranquilidade, fui um dia na chinelão, gostoso, tranquilo. E os caras que eram top, adivinha o que eles iam fazer? Medicina, tudo com o na mão. E aí, cara, o cara que sabia mais que eu, que me humilhou o ano todo, foi pior. Dá pra acreditar? Então aplica o foda-se, bicho. Não tem nada que tu faça agora que vai mudar teu resultado. Exceto ficar calmo. Ficar calmo vai te fazer ir bem. Ler com não. Cara, todas as provas que eu fiz assim, ó. Ai meu Deus, eu quero terminar logo. Cara, a prova não ia. Quando eu fui fazer a prova calmo, acabava, porra, tem 20 minutos aí, caramba, não vou poder entregar a prova. Faz isso, cara. Vai na maciota, vai na tranquilidade. Não é isso assinalar qualquer coisa. Fazer com calma. Tu sabe muito mais que a média. Pode ter certeza disso. Tá? Então, aplica o foda-se. Chega. Chega. Olha só o que o Enem às vezes pergunta, cara. Tu não vai acreditar. Tu não vai acreditar. Árvorezinha e o menininho. Certo? Tem 3 quadrinhos. Árvorezinha e o menininho. 3 quadrinhos. A árvore e o menininho. Uma hora, é bem assim. Uma hora a sombra do menininho estava para cá, a sombra da árvore para cá. Depois menininho e árvore não tinham sombra. E depois a sombra da árvore estava para cá, a sombra do menininho estava para cá. Perguntava, o que faz aquilo acontecer? O que faz a diferença entre matutino, meio-dia e vespertino? Letra A. O que faz isso é o fuso horário nos diferentes pontos da superfície da Terra. Letra B. O que faz isso acontecer é a posição vertical do menino e da árvore. Letra C. O que faz acontecer é a posição relativa entre menino e árvore. Letra D. O que faz isso acontecer é o movimento aparente do Sol em relação à Terra. E letra E. O que faz isso acontecer é os signos. Horóscopo do menino. Cara, tu vê, né? O que define se tu vai ter sombra ou não ter sombra não é o fato de alguém ter falado qual é o fuso horário. Né? Que eu decidi que aí é meio-dia, por isso que o sol está em cima de ti. Pô, não é assim, né, cara? Não bota no teu relógio a tua cabeça e o sol vai lá pro lugar dele. Não é bem assim que funciona a coisa, né? Dizer que é a posição vertical do menino quer dizer que tu deita a árvore e fica à tarde. Tu gira ela pro outro lado, aí de manhã agora, gostoso. Dizer que é a posição relativa, que se eles mudarem de posição, muda também. Aí, putz, eu precisava fazer uma coisa de manhã, deixa eu vir pro outro lado da árvore, que de manhã lá. Né? Não dá. As pessoas que erraram, de repente que não perceberam que era o movimento aparente do Sol em relação à Terra, é porque a professora de Geografia ensinou que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol, né? Aí o cara fica bitolado e acha que tem alguma pegadinha. A interpretação de ser o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol, é um pequeno detalhe de referencial. A física nos mostra isso, né? Não existe o certo ou o errado, existe o melhor. É mais fácil compreender o sistema solar com o Sol parado. Mas eu olho aqui, o Sol está ali. De manhã, olha que legal. Olha que quente. Ah, meio-dia. Legal. Sol. O Sol foi para lá, agora já é tarde. Certo? Então é a posição do Sol. O Enem tem disso, cara. O Enem tem disso. Certo? Todas essas questões vieram aí desde 2010, 2011. Fizemos uma miscelâneazinha rápida de questões. Certo? Adoraria poder fazer mais, mas a dica principal tu já sabe, né? Aplica o... Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tenho certeza que muitos de vocês vão se dar bem no Enem aí. Chega, né? Chega de Enem. Parabéns, hein? Fiquei feliz de tu ter tentado alguma coisinha aí.